Amados, abram suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus. Capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso de número 1. O tema dessa mensagem é: devemos imitar o exemplo de Cristo. Está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, que nos traga graça, luz e poder diante daquilo que será pregado, para que haja, Senhor, manifestação do Teu poder entre nós, convicção e iluminação do Teu Espírito nos nossos corações. Ajude-nos a receber a Sua palavra com mansidão, que em vós será enxertada, para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, observem que o autor fala, portanto. Isso aqui é uma conclusão, tá? Portanto, ele está falando de algo que aconteceu anteriormente. Portanto, ele está querendo nos trazer uma perspectiva de algo que foi falado anteriormente por ele mesmo. Portanto, é porque alguma coisa ele falou que chama-nos a atenção. E ele cita aqui, a nuvem de testemunha. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Primeiro precisamos entender quem são essas testemunhas. Por que o autor faz menção delas aqui? Por que elas são tão importantes para que o autor enfatize dessa forma essas testemunhas, mandando que nós observe, dizendo para nós que elas nos arrodeiam, estamos arrodeados delas. Ao mesmo tempo parece que ele pede para que nós observe o testemunho delas. Irmãos, volte um pouquinho para que nós entendamos do que o autor está falando, por que ele vem com essa conclusão no capítulo 12, portanto. Veja, Hebreus, capítulo de número 11, versículo 23. Ele está falando dos heróis da fé, irmão. Dos heróis da fé. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê
aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os descendentes, com desobedientes, porque acolheu com paz aos espiãs. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi e de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência, do fogo escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escarnios e açoites, sim, de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É dessa dúvida e testemunho aqui que o autor está falando. É desses homens aqui, irmãos, que o autor está dizendo: olhe, portanto, estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha. É simplesmente desses homens que a Bíblia está falando, irmãos. Simplesmente. De Davi, Samuel, Jefté, Moisés, Sansão. Essa é a nuvem de testemunha. Veja, irmãos, depois de encorajar os crentes hebreus, apresentando-lhes a galeria dos heróis da fé, o autor aos hebreus mostra que devemos seguir essas mesmas pegadas. É isso que ele quer dizer para nós quando ele diz: portanto, estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunho. Você viu o que eles passaram, irmão? Eles passaram por tudo. Quando eles fazem citação aqui, cerrados ao meio, foi o profeta Isaías, pelo rei Manassés, o filho de Ezequias, cerrou o profeta Isaías no meio. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a morte de Cristo. Sabe como ele morreu? Cerrado ao meio, pelo filho dos maiores reis de Israel, rei Ezequias, rei Manassés, pelo pior rei que Israel já viu, o rei mais perverso, mais cruel, mais maquiavélico, um rei que matou os próprios filhos e enviou a Maloque, dando por sacrifício. Matou um dos maiores profetas, cerrando ele no meio. Irmãos, eles passaram por tudo. Da fraqueza tiraram força. Eles passaram por apedrejamento, perseguição, venceram, fecharam boca de leões, tudo pela fé. Não é tremendo isso, irmãos? Isso é pouco. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu sempre digo isso. Aqui está um dos textos mais espetaculares de todas as escrituras. Sempre tem uns que parece que se destacam, não que tenha mais importância, toda a Bíblia é importante, irmãos, mas há alguns textos que mexem comigo, não sei com você. Quando eu olho para a galeria desses homens aqui, eu sinto vergonha. Quando eu vejo que esses homens passaram sem reclamar, o que eles enfrentaram, o que eles passaram pela fé, açoites, prisões, cerrados ao meio, perseguidos, apedrejados. Aí no final a Bíblia diz: homens que a terra não era digna. Meu Deus do céu.
forte, irmão. Sabe o que o autor diz para você que está aqui? Siga a mesma pegada. Siga os mesmos passos. Pois o autor nos mostra que estamos em uma jornada rumo a Jerusalém celestial. E nessa viagem, irmãos, temos uma corrida a fazer, um obstáculo a vencer, orientações a seguir e ordens para obedecer. Grave isso. O autor aqui nos garante, nos mostra que estamos em uma jornada rumo a Jerusalém. E nessa viagem temos uma corrida a fazer, um obstáculo a vencer, uma orientação a seguir, ordens a obedecer. Agora, irmãos, observem que essas testemunhas estão ao nosso redor, porque têm interesse em nossa vitória. Somos uma só equipe. Eles podem nos encorajar nas mais diversas circunstâncias da vida. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Se enfrentamos problemas com família, logo olharemos para a situação de José, que está aqui também mais atrás. Logo olharemos para a situação de José do Egito e veremos como ele lidou vitoriosamente com essa situação. Será que teve alguém que teve mais problema na família e decepção do que José? Então veja, irmãos, esses heróis nos ensinam, quando somos perseguidos injustamente, caluniados, injustiçados, olharemos para a situação de Davi, como ele lidou vitoriosamente com essa situação. Quando somos testados pelo mundo, por pessoas, pelo próprio diabo a pecar contra Deus, para que perdemos a paciência, olharemos para a situação de Moisés, que foi o homem mais manso dessa terra. Você entende agora? Porque o autor diz assim: portanto, estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, de grandes homens, que não eram dignos de pisar na terra. Agora, veja, olharemos, preste bem atenção, olharemos para esses homens apenas para lembrar que eles eram homens naturais como nós, e venceram as mesmas coisas, e por isso eles estão aqui como nuvens de testemunhas, lembrando que eles será para nós um estímulo e um encorajamento como homens naturais como nós. Mas só olhando firmemente para o autor e consumador da fé é que nós seremos heróis como eles foram. É que nós seremos homens de fé, de coragem, de pelejas vitoriosas como eles foram. Todavia, eles só foram e só estão aqui na honrosa galeria dos heróis da fé porque olharam para quem nós devemos olhar também, para o autor e consumador da fé. Jesus é o maior exemplo para nós. Exemplo de quê, pastor? De renúncia, de sacrifício, de amor, de coragem, de santidade, de mansidão, que já existiu na face da terra. Tudo isso nós veremos quando olhamos para Cristo. Nele seremos fortalecidos para vencer. Olhando para Cristo, é que da fraqueza tiraremos força. Não é olhando para eles, veja, deles tiramos o exemplo. Olhando para Cristo é que somos fortalecidos. Olhando para Cristo é que da fraqueza tiramos força. Então aqui mesmo somos informados que devemos jogar fora
os embaraços. Olhem comigo, por favor. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Isso aqui já entendemos até aqui. Agora, a parte B diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Até aí, aleluia. Irmãos, é um texto espetacular. A Bíblia manda nós desembaraçar, ou seja, jogar fora as bagagens, porque estamos em uma carreira. O autor diz isso: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por que devemos desembaraçar? Porque estamos em uma carreira. O autor aqui dá a ideia de uma competição. Você já imaginou alguém correndo com peso? Ele não vai aguentar, e isso vai trazer dificuldade para ele. Você já imaginou alguém correndo numa competição com 20 quilos de cada pé? Ele vai perder a competição. Isso será um obstáculo para ele. Em outras palavras, o autor está dizendo aqui: jogue, lance fora tudo que atrapalha vocês a correrem uma corrida limpa, pura, a caminharem na fé de modo digno, santo. Você entende? É isso que o autor está querendo dizer para nós aqui. Tudo que vocês verem que vão atrapalhar vocês na caminhada cristã, na caminhada da fé, na corrida da fé, tire esse peso. Mas fica a pergunta, o texto diz: peso do pecado. Então o que significa esse peso? Significa, irmão, os prazeres da vida, as vantagens do mundo, as fascinações pelas coisas luxuosas desse mundo, ou seja, o pecado. Ou seja, se tem algum pecado que está atrapalhando você na fé, que está sendo um obstáculo para a sua comunhão com Deus, que está rompendo, atrapalhando, manchando a sua comunhão com Deus, lance fora. É isso que o autor está dizendo aqui. É isso. É exatamente isso que o autor está dizendo aqui. O pecado, irmãos, é um peso, é um volume. Você não vai conseguir chegar até o final com esse peso. Ele vai lhe atrapalhar. Ele vai lhe tirar o foco, que é Cristo. É isso que o texto está dizendo aqui. Tem algum pecado? Quando ele diz assim, presta atenção: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Ele está dizendo assim: tem algum pecado que está impedindo você caminhar com Deus, andar com Deus lado a lado pela fé, estar mais perto de Cristo pela fé? Se tem algum pecado, algum peso, algum embaraço, lance ele fora. Em outras palavras, se arrependa dele e o abandone. Então o que é lançar fora, pastor? Se arrepender, dar as costas para o pecado e andar na direção de Cristo em santidade. Então agora o autor diz que tenazmente nos assedia. Vamos lá, ele diz: corramos com perseverança, a testemunha, desembaraçando nós de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, essa palavra aqui significa, a palavra tenazmente nos assedia, significa algo que envolve habilmente, que cerca, incomoda continuadamente. Em outras palavras, se livre, desembarace dos pecados que lhe envolve, que lhe cerca, que lhe incomoda continuadamente. É isso que o texto está dizendo aqui. Quando a Bíblia diz dos pecados que tenazmente nos assedia, no original a palavra quer dizer algo que lhe envolve,
que lhe cerca, que lhe incomoda continuadamente. É isso que o texto está dizendo para nós. Em outras palavras, como eu disse, se livre. Desembarace dos pecados que lhe envolvem. É isso que o autor está dizendo. Estava dizendo para os crentes hebreus da época, e está dizendo para nós: desembarace dos pecados que lhe envolve, que lhe cerca, que lhe incomoda continuadamente. Isso aqui também representa uma tentação constante e persistente. O autor está pedindo para que nós fuja e se livre e vença os pecados que constantemente, persistentemente praticamos, ou somos assediados a praticar. É isso que ele está dizendo para nós. É isso que significa a fala tenazmente nos assedia. Pecados que constantemente, persistentemente praticamos, ou somos assediados a praticar. Corra dos pecados que está nos cercando, nos incomodando, nos assediando todos os dias, para que nós caiamos neles e perdemos o foco da carreira, que é a morada na cidade permanente e celestial com Cristo. Não é esse o foco? Esse é o meu e o seu foco. Esse era o foco dos heróis da fé. Esse também é o nosso foco. O foco da carreira tem um final feliz. E qual é o foco, pastor? A morada na cidade permanente e celestial com Cristo. Por que o autor manda que nós vença o pecado que tenazmente nos assedia? Lance fora, porque ele pode nos atrapalhar na caminhada até essa morada com Cristo. Então o autor nos pede que depois que nós desembaraçar esses pecados, desse peso que constantemente nos cerca, nos assedia, nos incomoda, para atrapalhar, para fazer que nós tropeçamos na corrida, porque esse é o propósito desse peso, e por isso que devemos desfazer dele, obedecer à ordem de Deus. Ele pede para que nós corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Se não, vejamos o texto aí. Todo o peso do pecado que tem nas mentes nos assedia. Agora, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele pede que nós corramos, irmãos. Está vendo que é uma competição? Esse pedido é muito interessante, irmãos. Vejam, a palavra grega para esse texto aqui é agona, do original que foi escrito. Quando a Bíblia fala sobre corramos, o sentido da palavra original é agona, traduzido por carreira, da qual vem a palavra agonia. Então a ideia que o autor quer trazer para nós é de um esforço agonizante. O que o autor está dizendo é: se esforce agonizantemente, ou seja, de uma corrida que exige esforço até o ponto da agonia, ou seja, não desista por nada, lute contra o pecado até o sangue, mas vença. É isso que a palavra quer dizer aqui. A carreira da vida cristã, irmãos, não é uma escolha nossa, foi proposta para nós pelo próprio Deus. Você entende isso? Olha, é fundamental que você entenda isso. A carreira da vida cristã não foi uma escolha nossa, foi proposta para nós pelo próprio Deus. Veja, irmãos, é Deus quem nos escreve na corrida da vida da fé, e é Ele que nos receberá na reta final. É Ele quem nos acompanha cada passo da corrida. Então, diante disso, não podemos desistir dessa corrida no meio do caminho. Precisamos seguir em frente, com perseverança. Os obstáculos do caminho, ou mesmo nossas fraquezas, não
corrida. É exatamente isso que o autor quer trazer. Por isso ele diz: olhem para a nuvem de testemunha, que mesmo com todos os obstáculos, correram a corrida que estava lhes proposta e alcançaram. Foram bem-aventurados de tal modo que entraram na galeria dos heróis da fé. A palavra perseverança aqui, irmãos, enfatiza a ideia da persistência de correr firme. Como vocês estão vendo aqui, de todo o peso pegar tenazmente os assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavra aqui enfatiza a ideia de persistência, de correr firme até o fim, apesar das dificuldades. Não importa quais sejam os obstáculos do caminho, não importa quantos opositores enfrentaremos ao longo da estrada, não importa quão cansado estejamos da jornada, precisamos estar determinados a continuar, haja o que houver, venha o que vier. É isso que a palavra quer dizer para nós. Agora veja, no versículo 2, a palavra diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Sabe o que é isso aqui, o que o autor está trazendo para nós? Agora vem a resposta. Como iremos conseguir perseverar? Aqui o versículo 2 é a resposta de como iremos conseguir perseverar até o fim, vencer a carreira que nos está proposta, sem parar diante das dificuldades, diante das fraquezas, diante dos desânimos e as lutas e embaraços, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Irmãos, veja bem, a Bíblia manda nós olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isso aqui nos dá uma ideia de fitar, irmãos. Olhando firmemente, irmãos, fitar é muito mais profundo do que somente olhar para algum lugar ou para alguma coisa. Porque observe que muitas vezes você está olhando para algum lugar e logo se distrai, e de repente já está olhando para outro. Mas quando o autor diz para fitar os olhos em Jesus, irmãos, é algo muito mais profundo. É um olhar fixador, é um olhar que não vacila, que não desvia, é um olhar que não distrai. É isso. Em outras palavras, o que o autor está dizendo para nós é: não deixe de olhar para Jesus por nada. É isso que ele está dizendo. Não pare de olhar para o autor e consumador da fé por nada. Que lindo isso. O autor mandou nós fixar o nosso olhar em Jesus. Agora, irmãos, por que o autor mandou nós fixarmos o olhar em Jesus? É simples isso. Porque ele sabe que quando temos problema no nosso relacionamento, problema na nossa vida espiritual, problema na nossa falta de fé, problemas em todos os sentidos, somos inclinados a fitar os nossos olhos em tudo menos em Jesus. Essa é a realidade. E era isso. Quer ver uma prova? Porque o autor está falando isso. E eu posso garantir que essa é a interpretação correta do texto. Por quê, pastor? É só você pegar o capítulo 10. É só você pegar o capítulo 10 todo e ler, que você vai entender completamente o capítulo 12. Não que não estejamos entendendo, o texto é claro, mas quando você lê o capítulo 10, você lê o autor, que acreditando ser o apóstolo Paulo, dizendo: irmãos, não deixamos de congregar como é o costume de alguns. O que estava acontecendo lá? Os irmãos com medo, por causa da perseguição, do expolio dos seus bens, da espada, da prisão, estavam pulando o barco, abandonando a carreira que lhes foi proposta. Aí quando você vai no mesmo capítulo 10 para o versículo 37 e 38, você vê o autor dizendo assim: ainda um pouquinho de tempo, aquele que vem virá e não tardará, porém o meu justo viverá pela fé.
porém, não somos daqueles que desviamos para a perdição, mas daqueles que perseveramos para a conservação das nossas almas. Você entende agora, irmãos? Por que o autor está falando isso para nós? Porque ele sabe que somos inclinados a olhar para tudo em determinados momentos e menos para Jesus. Olhar para os problemas, a fitar os olhos em tudo menos em Jesus, que é o nosso único meio de saída para enfrentarmos todos esses problemas. Irmãos, deixamos de olhar exatamente para onde nunca deveríamos deixar de olhar, para Cristo. Nós fitamos os olhos nos problemas, nos gigantes da vida, nas dificuldades, no pecado de fulano, de ciclano, de beltrano. Começamos a olhar o pecado do cônjuge, do marido, da esposa. Irmãos, observe que ficamos muitos os nossos olhos nisso, no problema, nos defeitos uns dos outros, e acaba que agindo assim não temos recursos, espiritualidade, maturidade espiritual suficiente para tratar os assuntos, problemas conjugais, os problemas cotidianos de uma forma bíblica, santa e piedosa, que louve a Deus. É por isso que o autor disse: não deixe de olhar para Cristo por nada. Não deixe, porque um momento que vocês tuturbiarem é suficiente para vocês caírem. E aí o que acontece? Acabamos resolvendo as coisas quando paramos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Acabamos resolvendo as coisas do nosso jeito. Nós colocamos Jesus de lado e nós mesmos entramos em cena, não sabendo nós que, agindo assim, estamos cavando a nossa própria ruína. Por quê? Porque não temos capacidade de resolver nada sem a graça poderosa de Jesus Cristo. Ao invés disso, entristecemos o Espírito Santo porque não olhamos para Jesus. Amados, olhar para Jesus é buscar os recursos necessários, a graça que precisamos para tratar cada assunto da nossa vida, cada situação da nossa vida, de modo que isso venha a glorificar a Deus. Isso é olhar para Jesus. Isso é fitar os nossos olhos no autor e consumador da fé. É buscar os recursos necessários, a graça necessária que precisamos para tratar cada assunto da nossa vida, cada situação da nossa vida, de modo que isso venha a glorificar ao nosso poderoso e santo Deus. Isso é fitar os olhos em Jesus. Isso é fitar os olhos no autor e consumador da fé. Aqui também está o motivo porque muitos de nós, ao invés de glorificar a Deus em nosso casamento, estamos envergonhando Ele. Porque ao invés de olhar para Jesus, fitar os olhos em Jesus, fixar os olhos em Jesus, como o autor de Hebreus nos ordena, nós estamos olhando um para o outro. E aí pode ter certeza que não vai faltar pecados, erros, defeitos, quando passarmos a olhar uns para os outros. Afinal de contas, somos pecadores. Mas pode ter certeza também que quando passarmos a fixar os nossos olhos em Jesus, como nos ordena o mandamento bíblico, a luz de Cristo brilhará tanto, mas tanto em nossos corações, a santidade de Cristo resplandecerá tanto em nós, que não vai sobrar espaço para que fique olhando mais para os problemas, para o pecado um do outro, para as dificuldades, para os gigantes, para os problemas cotidianos da vida. Não vai sobrar espaço para que eu fique olhando mais para os problemas, para as coisas cotidianas, porque olhando, fitando os olhos dele, como manda o texto, eu terei tanta luz que não tratarei nenhuma situação mais com a mente e o coração em trevas. Porque quando você para de olhar para Jesus, fitar os olhos nele, e desvia o olhar, e age conforme a própria sabedoria, sabe o que acontece? Nós acabamos tratando assuntos com a mente e o coração em trevas. Mas, quando fitando os olhos nele, como manda o texto, você e eu, nós,
teremos tanta luz que não trataremos nenhuma situação mais com a mente e o coração em trevas. É muito fácil você entender isso. Um assunto de casa, você tratar de cabeça quente. Acabou. Você tratar sem sabedoria, sem parar, sem analisar, sem respirar, sem pedir graça a Deus, mas vai no impulso da raiva, vai no impulso da força. Isso é tratar assuntos com a mente e o coração em trevas. Assim como o nosso próprio Jesus nos ordenou em Mateus, capítulo 5, versículo 15: seremos a luz que é colocada no velador e que ilumina a todo que está na casa. Vou correr. Agora o texto diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Leia comigo, irmãos. Vamos lá. A carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Até aí. Irmãos, eu jamais posso pular isso aqui. Você tem que entender isso. Nós precisamos entender isso. Quem vai assistir precisa ouvir isso. O que esse texto quer dizer? O que é que esse texto quer dizer? Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Veja, o texto está dizendo que o nosso maior exemplo para vencermos, o texto está dizendo que Cristo é o maior exemplo para vencermos e que Ele suportou por amor a nós. Ele é o nosso maior exemplo. Ele suportou a cruz para nos salvar. Agora nós devemos suportar por amor a Ele. Veja, irmãos, Jesus escolheu, quando a Bíblia diz assim, olha, em troca da alegria que ele estava proposta, em troca, então houve uma troca, em troca da alegria que lhe estava proposta. Isso significa, o texto está dizendo que Jesus escolheu o sofrimento em lugar da alegria. Ou seja, ao invés de viver uma vida tranquila, ele escolheu morrer, pois ele poderia ter permanecido no céu, ou pelo menos evitado a execução na cruz. Mas não fazendo caso da ignomia. Essa palavra no original grego significa vergonha. É isso que a Bíblia quer dizer. Ignomia significa vergonha. Então, o que o autor está dizendo para nós? Que Cristo, irmãos, Ele trocou a alegria pela vergonha da cruz, não fazendo caso da vergonha que Ele iria passar. Porque a crucificação, irmãos, era o modo mais vergonhoso da execução que alguém poderia enfrentar naquela época. Era tão vergonhoso que era proibido para os cidadãos romanos. Além disso, os judeus acreditavam que ser pendurado em um madeiro era ser amaldiçoado por Deus. Por que eles acreditavam assim? Porque num capítulo de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, está escrito assim, que maldito é aquele que for pendurado ao madeiro. Agora veja, contudo, ele estava lá, suportando a cruz e a vergonha para nos salvar. E mais, ele suportou oposição. A palavra grega para oposição é duras palavras. Como você vê aí, veja, não, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Está sentado à destra do trono de Deus. Ele suportou a oposição, irmãos. Isso significa que além da vergonha da cruz, Cristo suportou oposição. Teve que ouvir duras palavras de zombaria, provocações dos incrédulos. Ele foi xingado. Além dele ter trocado a alegria pela vergonha da cruz, ele também suportou, irmãos, oposição, xingamentos e zombaria e provocações dos incrédulos.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Você entende agora por que o autor está mandando nós olhar para ele como o maior exemplo de força, amor, coragem, perseverança e santidade, para prosseguirmos, porque ele enfrentou tudo isso por nós: vergonha e ignomia, zombaria e cruz. Então agora, por ele, devemos desembaraçar do pecado que nos rodeia, que nos assedia, que nos incomoda, que nos atrapalha, que nos afasta de Deus, que entristece o Espírito Santo, que mancha a nossa comunhão com Deus, que impede que nós aproximamos mais de Cristo, que impede que nós tenhamos mais comunhão com Ele. Eu e você deve fazer isso hoje, por amor a Ele. Está mais do que na hora de nós desembaraçarmos dos pecados que nos assedia, que nos rodeia, que nos atrapalha, que nos entristece, irmãos, que nos enfraquece, que tem sido um peso em nossa carreira, em nossa caminhada da fé cristã, porque o autor com razão diz: considerem, pois, atentamente, versículo 3, considerem, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Meu Deus do céu! Como não considerar depois disso, não é, irmãos? Sabedores do que ele enfrentou por nós, como não considerar o que o autor está nos dizendo? Que ele passou para nos salvar. Irmãos, o autor está dizendo para quem realmente devemos olhar, nos mostrando que a alegria dos heróis, que a galeria dos heróis da fé não se encerra no Antigo Testamento. Eu não sei se você sabe, mas toda essa galera aqui da fé de gigante, eram do Novo Testamento. Sabe o que o autor está dizendo para nós aqui? Que a galeria dos heróis da fé não se encerra no Antigo Testamento. Que o maior de todos os heróis da fé é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele venceu a corrida, desceu do céu, esvaziou-se, humilhou-se até a morte de cruz. Ele enfrentou a oposição dos pecadores, a vergonha e o sofrimento da cruz, pela alegria de nos salvar. Jesus venceu os obstáculos, derrotou o diabo, triunfou sobre a morte e está sentado à destra do trono de Deus. E para Ele, é para Ele que precisamos olhar. Quando formos tentados a desistir, é nele que precisamos cravar os nossos olhos. Quando estivermos fatigados, prestes a desmaiar, como diz a última frase do texto: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. É para Ele que devemos olhar, é para Ele que precisamos olhar quando formos tentados a desistir na fé. É nele que precisamos cravar nossos olhos quando estivermos fatigados, prestes a desmaiar, porque no final da carreira é Ele que está nos esperando lá, para nos receber e nos coroar com uma coroa de glória. Eu afirmo isso e acabo a mensagem, que é isso que Ele vai nos dar. Em Apocalipse, por favor, abra aí, eu acabo a mensagem aqui. Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo 10. Não tema as coisas que tens de sofrer. Esse que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres postos à prova. Tereis a tribulação de 10 dias. É esse texto aqui agora, olha lá. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Eu acabo aqui esse texto, meu irmão. Seja fiel até a morte. Não desmaie, não desista, não pare. Suporte, corra com perseverança a carreira que vos está proposta. Porque o autor e consumador da nossa fé nos coroará naquele grande dia com uma coroa de glória. Só lhe deu glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.